Eu também quero saudar a igreja com a santa e gloriosa. Shalom para todos, amados. Como vai teu coração nessa noite? Como vai a tua esfera de adoração? Hoje Deus tem uma palavra aos nossos corações. É uma palavra um tanto difícil de ser pregada, mas é necessário ser pregada. Se com a mensagem que nós pregamos já está difícil as pessoas se manterem, imagine se nós andarmos nessa esfera de enganação, de que uma falsa esperança que as coisas irão melhorar futuramente. Não existe algo na esfera que Deus ele não pode fazer por nós, porque Ele deu algo para nós chamado livre-arbítrio. E a partir disso também Ele deu um poder criativo, também a partir disso Ele deu um poder para nós tocarmos em algumas esferas, e tem coisa que Deus não pode fazer, só nós podemos fazer. Algumas coisas Deus irá fazer, é aquilo que é milagre, aquilo que o homem não consegue fazer, Deus ele faz, mas aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, então entenda que é necessário você se mover, é necessário você andar nessa direção, é necessário você ir até Jesus. Assim como Nicodemos um dia procurou Jesus na madrugada, um homem que tinha alguns receios, um homem que tinha uma imagem a zelar, um homem que era um dos 3 homens mais influentes de Jerusalém, um dos 3 homens mais ricos, um teólogo, um homem que jejuava no mínimo 2 vezes por semana e orava no mínimo 2 horas por dia, um homem que carregava um alto conhecimento, um homem que era referência tanto para os líderes quanto para aqueles que o seguiam. Este homem um dia ele chega para Jesus e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia juntamente comigo no livro de João, o capítulo é de número 3, aleluias. Glória a Deus. E o verso é de número, a partir do 1, vamos lá. Eu preciso muito que você esteja presente comigo aqui durante essa mensagem. Essa é a mensagem central da Igreja Batista. É necessário que você esqueça dos problemas, mesmo quando eu falo para você esquecer do problema, automaticamente você lembra deles, mas é necessário você sair deles e você vir para essa esfera. E você entender para você conseguir resolver os seus problemas. Sim. Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu ir lá também. Sim, João 3. eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também Minha cruz. É necessário você permanecer com a cruz até o fim. é por Ainda hoje eu te falarei a necessidade da cruz. Quem achou dar um glória a Deus bem forte, hein? Diz assim, João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Igreja, quando Nicodemos ele chega para Jesus aqui, ele está fazendo uma pergunta. Não tem uma interrogação, mas na atmosfera aligerada, ele está perguntando como eu e os líderes também conseguimos fazer tais feitos. Como eu e os líderes conseguimos realizar essa esfera de milagre a qual você está fazendo. Como eu e os líderes conseguimos ressuscitar mortos. Como eu e os líderes conseguimos curar os enfermos. Como eu e os líderes podemos mudar esta nação. Porque você sozinho tem feito muita coisa, mas imagina todo esse nérdrio. Jesus, ele... Em resposta, Jesus declarou no verso 3: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo, eu sou um representante do reino.
Pode sentar, sentem aí que preciso entrar nessa esfera já pregando já. Vamos lá. Jesus ele está deixando bem claro, olha, aquilo que eu estou fazendo e como eu estou fazendo é porque eu sou o embaixador do reino de Deus. É porque eu sou um enviado dele e trago coisas dos céus para poder realizar aqui na terra. Eu estou fazendo aquilo que eu faço porque eu sou nascido do Espírito. E é necessário também que vocês sejam nascidos do Espírito. No verso 4 ele diz, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos ele tem uma dúvida ali, ele pergunta, mesmo um cara letrado, mesmo um cara com diplomas, mesmo um cara teólogo, mesmo sendo um professor de teologia, ele precisa demais daquela resposta, então ele chega ao ponto de se humilhar a Jesus. Ele chega ao ponto de submeter a uma pergunta que parece ser idiota, uma pergunta que parece ser louca, mas ele tem uma fome e uma sede diante da face de Jesus. Ele tem uma fome e uma sede diante da presença de Jesus. Ele tem uma curiosidade que ele era alguém altamente envolvido com a Bíblia, ele era alguém altamente envolvido com a oração, ele era alguém altamente envolvido com o jejum, mas ele ainda faltava alguma coisa no coração dele. Talvez você seja alguém que vai a cultos, talvez você seja alguém que faz jejum, faz oração, talvez você seja alguém que já viveu alguns milagres, mas ainda dentro de você parece que está faltando uma coisa. Aí você busca altas coisas ali e traz para si. Sabe, aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o entretenimento pode dar, você busca tudo aquilo, mas de alguma maneira, seja algum meio de entorpecente, seja um álcool, seja uma droga, seja qualquer coisa do tipo, para você se sentir preenchido, e mesmo assim falta algo. Nicodemos, ele chega exatamente faltando algo ao coração dele. Porque quando Jesus olha para Nicodemos, não é um homem comum olhando para Nicodemos, mas é alguém que lia o coração de Nicodemos, era alguém que enxergava o coração de Nicodemos, era alguém que via um espaço gigante no coração de Nicodemos. Deus é aquele que consegue enxergar o espaço, consegue enxergar o vácuo, consegue enxergar o buraco, o estrondo no coração daqueles que estão aterrorizadamente precisando de algo para poder viver, de um propósito. Aí no meio disso tudo diz, não, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um cônjuge, eu preciso de um filho, eu preciso de algo que me deixa realizado, de algo que me faça sentir vivo. Perguntou Nicodemos. Respondeu Jesus no verso 5. Digo a verdade. Eu gosto da tradução que diz em verdade e verdade. Porque a tradução que diz em verdade ou verdadeiramente, verdadeiramente, Jesus ele está enfatizando, ele está dizendo, Nicodemos, venha aqui. Ele está dizendo, Nicodemos, esqueça tudo. Traga o teu corpo, traga a tua alma, traga o teu espírito, que o que eu vou te falar agora mudará completamente a tua vida, e através disso tu vai preencher este vazio no teu coração. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele está dizendo, não é apenas Nicodemos, ele está falando para todo o sinédrio. Nicodemos vem trazendo a pergunta, Nicodemos vem como o corajoso, Nicodemos ele não vem às escondidas, eles sabem, eles queriam algo que Jesus liberasse, que Jesus virasse uma chave, que Jesus liberasse um código, que Jesus falasse sobre aquela esfera a qual eles não compreendiam. Jesus estava dizendo sobre a possibilidade de você viver uma esfera de poder. Porque nascer de novo não é só uma experiência. Nascer de novo é uma esfera. Nascer de novo é uma atmosfera. Nascer de novo é ter acesso a poderes. É isso que é nascer de novo. Não é apenas uma experiência de ver, de ouvir, de sentir Jesus. Não é apenas saber que você foi perdoado do pecado. Jesus não veio à terra apenas para perdoar o homem do pecado. Ele veio para poder trazer a natureza dele e imprimir a natureza dele em nós.
Ele veio para poder dizer: aquilo que eu faço é possível vocês fazer, mas existe um porém, existe um entretanto, existe um mais, existe um contudo. É necessário que vocês nasçam de novo. Vamos lá, eu preciso conversar isso com vocês. Semana passada falamos de oração. Várias chaves foram viradas, vocês não têm noção. Aqui dentro, fora daqui. Vamos lá. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Está dizendo Nicodemos, não é mais. Você não nasce de novo e você vive como se você nunca tivesse tido uma experiência. Você agora não tem hora para fazer. É simplesmente o Espírito vai falar e você vai ter que estar pronto. Às vezes seu corpo vai estar enfermo, mas se tem possibilidade de ser feito algo, você vai ter que fazer. É sobre um comprometimento comigo. Não é mais o comprometimento a qual você tem. Não é como você é zeloso com a religião. Não é como você é zeloso com aquilo que você faz. Agora é você ter um comprometimento comigo. Agora é você ter uma vida na vida comigo. É sobre eu te guiar, é sobre eu te falar, é sobre o meu espírito falar ao teu espírito, Nicodemos. É sobre essa esfera, é sobre esse poder necessário para os próximos dias. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui tá bom. Jesus, ele faz a mensagem completa para Nicodemos. Aquilo que Jesus tentou ensinar para Pedro em 3 anos, Nicodemos teve que ouvir em uma noite de madrugada. Aquilo que Jesus falou pelos pormenores para Pedro, Tiago, João e dentre outros discípulos, Nicodemos teve que ouvir em uma madrugada, digerir tudo aquilo e entender aquilo que aconteceria nos próximos dias. Senhor, nós entregamos esse momento a Ti. Pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Queremos ser tocados em uma esfera diferente. Não é sobre ativarmos apenas uma esfera espiritual. Não é sobre apenas ativarmos uma esfera emocional ou uma esfera física. Mas é sobre nós compreendermos aquilo que o Senhor quer revelar. Esses dias nós estamos tendo dificuldade em expressar. Estamos tendo dificuldade em compreender. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem muito a falar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem muito para poder revelar para a Tua igreja. Mas mesmo assim eu vejo um povo andando com dificuldade. Mesmo assim eu vejo um povo andando por aparência, buscando um jeito de serem motivados pela religião, através de cultos diferentes, através de reuniões diferentes, de música diferente, pregadores diferentes. Ah, Senhor, não queremos ser movidos nessa dimensão apenas de um fundo musical, ou de uma voz bonita, ou de algo que toque nas nossas esferas emocionais, ou de alguém que nós admiramos muito por ser um bom pastor, um bom pregador, uma boa cantora, um bom cantor, um bom tocador. Nós queremos o Teu Espírito, Senhor. Nós estamos acostumados com entretenimento na Netflix, nas plataformas digitais, e aqui não é mais um ambiente de entretenimento, é um ambiente que restaura, que muda, que esmaga e ressuscita, Senhor. Fique à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Ou nós vivemos um avivamento nos próximos dias, ou nós veremos muitos sepultamentos. E não é sepultamentos físicos apenas, mas sepultamentos espirituais. Pessoas que foram altamente comprometidas com Jesus, foram altamente comprometidas com
com o ministério, mas se encontra completamente perdido hoje. Onde procura a resposta em todos os lugares, uma igreja que o encaixe, ou some de uma igreja e vai para dentro de uma casa, e agora só é a igreja, só ele, a família, ou ele e uns amigos, fazendo movimentos e movimentos de algum jeito, para se sentir vivo, porque acha que está acontecendo alguma coisa errada na igreja. E tem pessoas que estão perdidas e precisam de nascer de novo. Quando a pessoa não nasce de novo, e passa um tempo e ela se perde, quando ela olha a Bíblia, ela não enxerga Jesus. Ela vê o pastor que a oferiu, ela vê o irmão que a desprezou, ela vê uma igreja que está esquecida. Toda vez que ela olha para a Bíblia, ela tem nojo, porque ela não consegue mais enxergar Jesus. Quando ela passa na porta de uma igreja, tudo que ela tem é um desprezo, porque não é Jesus que ela vê, mas ela vê as pessoas que a machucaram. Ela vê as pessoas que esqueceram dela. Mas quando você tem identidade, você nasceu de novo, você sabe quem é Jesus. Não é sobre você querer se sentir incluído, mas é sobre você ser a inclusão. É sobre você ser aquele que abraça. É sobre você ser a voz do que clama no deserto. É sobre você ser aquele que resplandece o sol por aquilo que você carrega. É sobre você ter a face de Jesus em você. É sobre você ter um coração de Jesus que emana um poder, na medida que ele bate, ao ponto de alcançar as pessoas que estão à sua volta, entre 5 a 60 metros de distância. É sobre você carregar essa esfera poderosa que Jesus carregava, e quando as pessoas tinham dúvida sobre quem ele era, e quando se encontravam e enxergavam os olhos dele, se estremeciam, não conseguia suportar a glória que ele emanava, e não era porque ele era Deus, mas é porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito ao qual foi dado para nós. Não é simplesmente a gente enxergar a deidade de Jesus, não é simplesmente a gente enxergar a cristandade de Jesus, o Messias, o separado, e se resume nele, porque não, é sobre nós sermos essa extensão, é sobre nós recebermos essa natureza dele, essa natureza ser impressa em nossa face, em nosso coração, em nosso corpo. Não é sobre todo dia nós deixarmos um pouquinho, porque de alguma maneira nós estamos desprendendo para um novo tempo, que não é um novo tempo gerado por Jesus, mas é um novo tempo a qual a religião está se movendo. É um novo tempo sobre como as coisas estão feitas. É um novo tempo sobre como as pessoas não sabem o que é que se tornou meme, o que é que se tornou zoeira, e o que é que se tornou profético, e o que é que se tornou patético. As pessoas estão perdidas porque não nasceram de novo. E é necessário você nascer de novo. E toda vez que a igreja passa a crise a qual ela está atravessando, está dando uma provocação a Deus. A nação mundial está provocando a Deus, a nação brasileira está provocando Deus. E o que é uma provocação? A provocação é quando você exige de alguém uma resposta. E toda vez que alguém exigiu de Deus uma resposta, ele teve que dar uma resposta. E quais foram as respostas de Deus? É 2 tipos de resposta. Ou ele vem com um avivamento, ou ele vem com a ira dele. E isso pode ser interpessoal, não é apenas uma ira para toda a igreja, mas pode ser uma ira pessoal para cada um, ou pode ser um avivamento pessoal para cada um. Mas nós temos que estar em um nível de oração, porque Deus controla e move a igreja através da oração. Se não tem oração, não tem como Deus falar. Se não tem oração, não tem relacionamento, então não tem uma comunicação. Estamos provocando. E a resposta dele está vindo aí para os próximos dias, para as próximas fases. E eu clamo para que venha um avivamento para poder reacender os corações, ou para começar a acender o coração. Quando você olha para a Bíblia, o livro de 2 Crônicas, a gente vê vários avivamentos, e um dos avivamentos, a gente vê um avivamento em especial, que é o avivamento de Josias. O povo estava completamente perdido, o povo estava vivendo do jeito que eles queriam. Salomão, aquele que vem antecedendo Josias, ele foi um péssimo rei, um homem que teve 1000 mulheres, casou com 700 e teve 300 concubinas, ou ao contrário aí. Ele viveu e ele fez vários templos. O templo de Deus, ele era usado para orgia, tinha prostitutas que recebiam para poder ter uma forma de sexualidade e entregar adoração aos deuses. Estou falando dentro do templo de Deus.
Ele cria 2 templos, um na frente, que é o templo de Astarô. Quando ele saía na varanda, ele incomodava, ele vê apenas o templo do Senhor, ele faz um templo muito maior à frente. Ele faz um templo à esquerda, que era um templo para Azera, que era para os Baals. Ele começa a adorar aqueles deuses. Israel vira uma bagunça. O homem começa a tocar em várias esferas de poder. Salomão, ele teve vários sincretismos, várias junções. Ele aprendeu magias egípcias, ele aprendeu magias fenícias, ele aprendeu várias esferas de poder. Então ele era como um pequeno Deus naquela esfera a qual ele vivia. E aquilo foi passando para os reis. O pai de Josias, ele fala: olha, enterrem a Bíblia, enterrem os pergaminhos. Está proibido que alguém busque e procure a Bíblia. Isso durou cerca de 300 anos, aproximadamente. Manassés, um rei muito mau. Manassés, ele entregava os próprios filhos a Moloque, que era um deus. Ele entregava os filhos em sacrifício. Ele colocava bebês dentro de um tacho e queimava as crianças como holocausto. Esse cara tinha um índice, um nível de maldade muito grande. E Deus o perdoou, você consegue entender? Deus perdoou esse cara. Deus liberou o perdão para ele e disse: você está aceito de novo. Se Deus perdoou Manassés, quem somos nós para não sermos perdoados? Quem é você para não ser perdoado e voltar a um nível de intimidade? Deus levanta um jovem, uma criança de 8 anos chamado Josias, e ele começa a reconstruir os altares e destruir altares. Ele começa a quebrar as coisas do reino das trevas. Aquilo que era de metal, ele manda queimar. Ele levanta de novo e Deus libera um avivamento. Deus faz um avivamento na época do rei Asa. Deus faz um avivamento na época de Ezequias. 3 avivamentos Deus faz no Velho Testamento, que é muito forte. Deus faz 3 avivamentos no livro de Atos. Um em Jerusalém, um em Samaria e outro em Jope. Deus ele se move. Você vai vendo o meio que Deus move. Esses avivamentos são parecidos. Aí você puxa para ver o avivamento do tempo de John Wesley. Ele é parecido com o avivamento da Bíblia. Você vê o avivamento do tempo da Rua Azusa, é parecido com o avivamento de John Wesley. Você vê o avivamento de Gales, você vê o avivamento que Finney. Você vê o avivamento que esses homens carregaram e fizeram os russitas. O povo de John Hus. Ou seja, é necessário ter um avivamento para o nosso tempo, para nós vivermos esse tempo de milagre. Esse avivamento começa comigo, esse avivamento começa com você. Mas para isso nós precisamos de uma experiência de novo nascimento. Para isso nós precisamos ser tocados em uma esfera muito diferente. Todo pastor que ia ao seminário, eu ficava louco quando o pastor Larry chamava para nós andarmos e mostrar o seminário. E a primeira pergunta que ele fazia para o pastor: como foi a sua experiência de novo nascimento, hã? Aí o pastor sapateava dali, sapateava daqui. Eu levantei minha mão no ano de 1900 e bolinha. Muito bom, mas como foi sua experiência de novo nascimento? Aí o cara: eu fui batizado no ano de não sei quanto e não sei quanto. Uma bênção, hã? Mas quando foi sua experiência de novo nascimento? Até que o cara falava: eu não sei o que o senhor está perguntando. Toda semana, todo mês, aquele homem fazia questão de entrar na sala e perguntar para cada um: como foi sua experiência de novo nascimento? Como foi a sua experiência de novo nascimento? Aí uns falavam: eu não nasci ainda. Porque se mentisse, ele ia na batata, fazia uma pergunta e a pessoa reconhecia que ele não nasceu de novo ainda. Então aqueles que tiveram a experiência contavam, e às vezes aquela aula se tornava um culto pelas experiências que era contada. Como foi aquele encontro com Jesus, não é apenas uma experiência, mas é sobre uma transformação genuína. E você pode aprender sobre novo nascimento, você pode ensinar sobre novo nascimento, você pode saber o que a teologia pede, o que a religião pede, o que Jesus pede para nascer de novo. Você ainda pode não ter tido uma experiência de novo nascimento, e você hoje não é algo mais que você busca. E você também pode ter tido uma experiência de novo nascimento, mas você não teve uma manutenção desse novo nascimento. O capítulo 8 de Romanos, ele é expressadamente uma manutenção do novo nascido.
O capítulo 8 de Romanos, ele vai falar exatamente o que é necessário e como age o novo nascido, e como ele pensa, e como ele é movido. Por que é necessário o novo nascimento? Por que é preciso o novo nascimento? Vamos lá. Porque senão você vai ser um desses amargos. Eu conversava com o presbítero Maciel essa semana, através de mensagem. Ele deu uma ilustração sobre uma pessoa que era altamente ativa e hoje está, sabe? E ele perguntava, como que a pessoa pode chegar a esse nível? Eu respondi, Massa, é o seguinte, quem não nasceu de novo, foi daí que nasceu a mensagem. Quem não nasceu de novo, está e andando para a Bíblia. Está por aí. Está para lá, não quer nem saber de Deus, quer saber de Jesus, quer saber de Bíblia, quer saber de igreja. Ele está vivendo a vida do jeito que ele quer, porque toda vez que ele olha aquela Bíblia lá em cima do armário, toda vez que ele vê aquela Bíblia lá no cantinho do guarda-roupa, na estante, ou seja, onde for que ela estiver guardado, ele lembra daquele líder, ele lembra daquele pastor, ele lembra daquela pessoa, ele não enxerga mais Jesus, os olhos dele foram completamente neblinados, ele está completamente com a mente nebulosa, ele está perdido. Sabe, quando Satanás não conseguir tocar em você, ele vai usar pessoas para ir até você. A gente vê um homem completamente, com a mente 100% ativa, um homem completamente feito pela mão de Deus, um homem com um espírito admirável, um homem forte, um homem inteligente, deu nome a todos os animais. Satanás não teve acesso a ele, tentou diversas vezes, não teve acesso a ele. Um dia Satanás falou, eu não consigo tocar em você, mas eu sei alguém que pode tocar em você, eu irei na Eva. Ele chega para a Eva e diz, Eva, olha o que aí, você já sabe já, para resumir a história, mas a Bíblia diz que a partir do momento que Adão comeu do fruto, os olhos deles se abriram. Satanás falou, eu não tive acesso direto a você, mas eu consegui alguém, que este alguém conseguiu ter acesso a você. Porque se eu chegasse para você, com a minha fisionomia, se eu chegasse para você, do jeito que eu sei trabalhar, você estaria distante. Mas quando eu chego para você, com uma aparência bonita. Quando eu chego para você, como alguém que vai tocar naquilo exatamente que você gosta de ser tocado, eu tenho acesso a você. Cuidado para quem você abre a porta e como você abre a porta. A partir daquele momento, os olhos deles se abriram. E quando Jesus chega no jardim, eles escutam o passo de Jesus chegando. Eles escutam. E agora eles se escondem. Tem coisa que você tem que entender. E sabe quem escolheu Eva para Adão? Foi Deus. Eva era uma pecadora miserável? Não. Mas ela deixou alguma esfera aberta. Ela deixou alguma coisa no coração. Deus fez alguma coisa que Eva não gostou. Ao ponto de ela querer saber os mistérios que Deus guardava. E Deus é muito bom em fazer coisas que nós não gostamos. Eu sou uma experiência viva. Quero que você entenda. Quero que você entenda, Deus é especialista em nos frustrar. Deus é especialista em fazer aquilo que nós não gostamos. E nós precisamos entender que Ele é Deus. E Ele faz aquilo que nós não gostamos, mas ainda é o melhor para nós. Ainda é o melhor para você. E tem coisas que não foi Ele que fez, mas é mais fácil nós atribuirmos a culpa a Ele. Eu conversava com uma pessoa que ela foi violentada dos 5 anos de idade até os 10 anos pelo seu irmão mais velho. Essa semana eu conversava com essa pessoa. E ela falou, cara, ele fez isso comigo, com mais 3 irmãs, e era um absurdo. Por que Deus permitiu tal coisa? Falei, epa, tira Deus do assunto. Deus deu algo para o seu irmão chamado livre-arbítrio. Seu irmão escolheu fazer, mas por que ele não me guardou? Tem perguntas que a gente faz, que ela parece ser cabulosa. Ainda o homem tem livre-arbítrio.
ainda o homem tem livre-arbítrio. Se Deus matasse todos aqueles que não prestassem, não existiria livre-arbítrio. Deus seria um manipulador. Até você que diz, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada para Deus. Aí Deus, tá bom, te matei. E aí? Porque a esfera parece ser cruel, e ela é cruel, quando fala de você tocar em alguém inocente, mas a desobediência para Deus é igual. Adão e Eva não foram expulsos do jardim porque eles mataram os filhos. Adão e Eva não foram expulsos do jardim porque eles roubaram algo. Eles foram expulsos do jardim porque apenas decidiram no coração desobedecer uma ordem expressa de Deus. A Bíblia diz, ide, congregai, não é bom que fica sem congregar. A Bíblia diz para você fazer o bem o tempo todo. A Bíblia diz para você se mover o tempo todo. A Bíblia diz para você amar o próximo como a si mesmo. Toda vez que você erra em uma dessas leis, você está errando como Adão, como Eva errou. Você está errando como aquele homem que usou aquela criança. Parece ser feio, mas falamos de esferas de desobediência. Já pensou Deus te matar só porque tu está na bad com seu irmão? Tem alguém aqui comigo? Jesus, ele não pergunta. Jesus, ele não dá uma ordem expressa para nascer de novo para Zaqueu, um cobrador de impostos. Jesus não dá uma ordem expressa para o ladrão na cruz. Jesus não dá uma ordem expressa para homens que viveram e tiveram alguns cargos andando junto com ele. Jesus não dá uma ordem expressa para Pedro, para João. Ele dá uma ordem expressa para alguém que tem contato direto com a religião. Ele dá uma ordem expressa para alguém que conhece sobre a Bíblia, alguém que tinha memorizado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguém que conhecia, alguém que vivia, alguém que foi criado naquela esfera religiosa. Você consegue entender? Ele olha para Nicodemos e diz: seu coração religioso precisa ser mudado. Seu coração de obras precisa ser mudado. Porque tem esfera que Deus sabe que Ele não consegue tocar em você. Eu vou lá, vou falar algo bobo que você talvez diga: ah, isso é bobeira. Tem coisa que Deus não vai conseguir tocar em você, talvez você faça tudo, mas eu não concordo em contribuir com a igreja. Eu vou lá, estou dando um exemplo para você poder entender. Ah, eu não consigo contribuir com a igreja porque eu já faço tanta coisa, já faço isso, já faço aquilo, eu prefiro ajudar aquilo, eu prefiro ajudar outras pessoas. Tem uma ordem de bênção ali. E tudo aquilo que você não faz é porque você é dominado por aquilo. Todo aquele que não consegue dominar o dinheiro, ele é dominado pelo dinheiro. Ele acha que está administrando, na verdade ele está sendo administrado pelo dinheiro. Estou dando um exemplo para você poder entender. Tem gente que não consegue dobrar o joelho meia hora e orar. A Gabi mandou algo hoje, falou: 80% do Brasil é Brasil? 80% do Brasil ele é cristão, foi considerado cristão. Mas quem leu a Bíblia, segundo essa pesquisa, foi menos de 7% que leu a Bíblia toda. Você consegue entender? Se eu perguntar aqui hoje, quem já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, talvez 20 pessoas vão levantar a mão. Ah, porque o livro é grande demais. Estou falando 20 porque quem fez aula de teologia, a maioria dos que fizeram aqui, leram a Bíblia toda. E alguns leram até mais de 5 vezes já. Temos uma raiz, temos sim. Vocês foram ensinados. Sim, igreja, se a pessoa não consegue se dedicar o mínimo possível, que é conhecer o Deus, conhecer aquilo que o Senhor escreveu. Romanos 5,12, ele diz, vamos lá, para continuar a pregação aqui, é necessário. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Glória a Deus, vamos lá. Igreja, é uma mensagem que eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês cresçam. É necessário. Romanos 5. Aleluias. É necessário, é necessário. É necessário a igreja crescer nessa esfera. Quando eu comecei a ser pastor, um pastor falou assim: você continua com essa mensagem no máximo 6 ou 8 meses. Você não vai conseguir continuar com essa pregação.
Porque se você continuar, a igreja vai estar sempre vazia. As pessoas não querem mudar de vida. Elas só querem alguém que ouça ela e diga que as coisas vão melhorar. Ela só quer alguém que ouça elas e não confronte-as. Você vai ter maturidade, você é um menino, ainda lá na frente você vai aprender. E para a honra e glória de Deus, tem 8 anos, faz esse ano, que nós estamos pregando a cruz. E tem uns doidos aqui ainda, ouvindo, sendo triturado, e a gente vai avançando, crescendo. Ainda tem uns remanescentes. Mas só ouvir não é suficiente. Porque é como você comprar uma passagem para você ir a Campinas e você ir no ônibus e quando chega lá você resolve não descer do ônibus. Tem gente que está ouvindo, tem gente que entra no ônibus, mas não está descendo e dizendo é necessário fazer alguma coisa, é necessário conhecer, é necessário experimentar, é necessário vivenciar. Você ser cristão e não nascer de novo é exatamente isso. A Bíblia diz no verso 12 de Romanos 5: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, é necessário você nascer de novo, porque o pecado ele entrou, o pecado ele veio. A Bíblia diz por meio de Adão, a porta ficou aberta e o pecado veio a todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá, Romanos 3, fala isso. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, é necessário você ter esse novo encontro. Qual é o segundo Adão? De quem é o segundo Adão que ele está falando aqui? Vamos lá, 1 Coríntios 15. Vocês estão comigo? Não é só sobre a igreja, não é só sobre você visitar, não é só sobre, mas é sobre você movimentar, é sobre você fazer, é sobre você entender a esfera de poder que você carrega nesses arredores, é sobre a esfera de poder que você carrega nessa mente, é sobre a esfera de poder que você carrega em suas mãos. É sobre isso, é sobre isso. É sobre nós sermos. Não basta sermos apenas espectadores, precisamos ser participantes. 1 Coríntios 15, verso 45. Diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, um espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão ele falhou. Deus ele fez um Adão perfeito para ele ser uma matriz e gerar outras pessoas perfeitas. Mas a partir do momento que o DNA dele foi corrompido, ele tornou a matriz corrompida. Ele fez outras cópias corruptivas. Acho que é essa a palavra usada. Ele fez outras matérias, pessoas danificadas. Eu não estou falando sobre uma natureza pecaminosa, mas estou falando sobre uma inclinação. Estou falando sobre uma esfera que foi aberta, sobre uma esfera de maldição, sobre uma esfera que era necessário que a igreja acordasse e visse aquilo que está vivendo, para poder receber a natureza do último Adão. Quem é o último Adão? Tem 2 Adão, certo? Tem um Adão que ele é corrompido e tem um Adão que ele é perfeito. O verso 46 diz: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, ou seja, veio um Adão completamente natural, que é um Adão que não tinha poderes em uma esfera espiritual, mas tinha um poder que através da natureza de Deus, através da capacidade da mente, ele conseguia, vamos lá, quebrar algumas leis, talvez leis físicas, para poder fazer algumas coisas. Nós não sabemos qual a velocidade que Adão conseguia atingir. Nós não sabemos a força que Adão tinha. Nós não sabemos quanto Adão conseguia segurar debaixo da água para conseguir dar nome a peixes. Nós não sabemos a altura que Adão conseguia pular. Sim, um ser sobrenatural, mas de uma esfera física, não em uma esfera espiritual. Agora a gente vê um segundo Adão vindo que andava sobre as águas. A gente vê um segundo Adão vindo que mandava rolar uma pedra diante de um túmulo e dava vida novamente àquilo que estava morto. A gente vê um segundo Adão vindo e curando aquele que estava cego. A gente vê um segundo Adão vindo e dando voz àquele que era mudo. A gente vê um segundo Adão vindo e dando ordem e demônios saindo. Um Adão é espiritual.
dizendo: tudo é dado a vocês, tudo que foi dado a mim, eu estou dando a vocês. A mesma autoridade que eu recebi, vocês têm essa autoridade. Eu fiz obras, mas vocês farão obras muito maiores. Esse segundo Adão nos falou isso, e não era mentira. Mas a igreja se perdeu no meio do caminho, com a corrupção de pensamentos, com a incredulidade, com o medo, com a falsa segurança de não se aproximar. No verso 47 ele diz: o primeiro Adão era do pó da terra, o segundo Adão dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao terreno, os que são do céu ao celestial. Jesus estava dizendo tudo isso a Nicodemos no capítulo 3 de João. Ele estava falando tudo isso sobre o terreno e sobre o celestial. Ele estava falando sobre o nascido da água e o nascido do Espírito. Ele estava falando lá no capítulo 8, verso 3 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que a lei não pôde fazer, Deus fez enviando o seu Filho, em natureza de homem, em natureza pecaminosa, em uma natureza corrompida. Mas o livro de Hebreus, capítulo 4, diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou em nada. Você consegue entender? Ele veio para poder organizar, ele veio para poder imprimir a natureza dele em nós. Ele veio para poder nos dar acesso às madrugadas de oração. A Bíblia diz em uma tradução, não vou lembrar agora, mas lá no livro de Atos, perdão, no livro de Timóteo capítulo 2, fala que o cristão deve orar em todos os lugares. Timóteo, ele fala, os homens têm que orar em todos os lugares. Ou seja, ele está falando sobre esferas. Ele está falando sobre você entender aonde você está pisando, para que Deus comunique a vontade dele naquele lugar, o que é necessário ser feito. A Bíblia diz: orai o tempo todo sem cessar. Ou seja, quando eu vivo essa esfera espiritual, a oração ela é algo natural. Eu acho que é difícil, eu vou arriscar, eu passar mais de meia hora sem orar. Eu não preciso estar o tempo todo abrindo a boca, mas eu vejo situações, eu já faço aquela, tem uma pregação muito antiga que eu preguei aqui, orar em espírito. É aquela que o seu corpo está ali, os seus olhos estão ali, a sua boca está ali, você está conversando, mas no espírito você está apresentando situações a Deus. As coisas estão sendo reorganizadas. A esfera não está sendo acessada. Tem alguns demônios que ele não vai ter acesso, porque ali tem uma cobertura, ali tem algo que está sendo montado, ali tem algo que está sendo feito, ali tem algo que está sendo liberado. Vocês estão entendendo essa mensagem, igreja? Estou tentando. Vamos lá. Verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Agora não é mais a imagem do Adão. As pessoas não olham os seres viventes, os demônios e os anjos olham para nós. Quando nós nascemos de novo, ele não vê uma natureza de um homem caído, ele não vê um Adão pecaminoso, mas quando eles olham para nós, eles têm que enxergar Jesus. Eles têm que ver a Jesus em nós. Eles têm que ver aquele Espírito que está andando com a gente. Ele tem que ver aquele poder que está emanando de nós o tempo todo. Jesus, ele só não veio à terra, vou repetir, para poder perdoar pecados. Jesus veio para mudar a nossa imagem. Jesus veio para liberar uma atmosfera poderosa de poder. Sim, nós recebemos uma natureza. 1 Pedro 1,4. Eu quero ainda conseguir entrar na mensagem aqui. Eu quero que Deus me dê a liberação. Depende de vocês. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Diz assim:
para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para você. Que herança é essa? A herança da imagem do Senhor. Que herança é essa? A herança de nós carregarmos o poder, nós sermos o pequeno Cristo aqui nessa terra. Ei, igreja, você precisa ser respeitado por esse Jesus que está morando em você. Você precisa ser respeitado por esse legado que você está carregando, por essa grande gama de poder. Satanás, ele investiu anos e anos para nós passarmos durante o nosso tempo de vida aqui como pessoas comuns, como pessoas naturais. Naqueles 300 anos que a Bíblia ficou escondida, quantos morreram sem ouvir do Deus e dos mistérios de Deus? Durante aqueles 300 anos, quantos ali viveram sem poder ouvir uma palavra dessa que transforma, que muda? Ainda Jesus não tinha vindo, apenas existia uma promessa sobre o Messias que viria. Jesus, ele quer reproduzir homens igual a ele. E para isso nós precisamos receber essa nova natureza. Mas eu quero que você entenda algo. Quando você recebe a nova natureza do Senhor Jesus, quando você é nascido de novo, você não perde a velha natureza. Não, você não perde. Por isso que a Bíblia diz, como nós cantamos, se eu amo a mensagem da cruz, levarei até o dia, porque a velha natureza precisa estar crucificada. O apóstolo Paulo disse que ele está crucificado, agora não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. Porque Cristo nele é a esperança da glória. A Bíblia diz, se morremos de uma vez para sempre sepultamos, mas ele fala também no capítulo 7 de Romanos, que existe uma briga. Ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E se nós estamos nele, aí no capítulo 8 ele começa, no capítulo 6 ele fala sobre a possibilidade e o poder do pecado. Porque no capítulo 5 ele está falando sobre a graça. Só que ele prega tão bonito sobre a graça do favor imerecido que aí dá aquela sensação, não pode ser feito tudo, porque Jesus, o segundo Adão, veio, limpou, purificou, nos deu poder, podemos pecar de forma deliberada, aqui não tem mais problema. Mas ele fala, é necessário. Na carta do capítulo 6 ele diz que se nós somos, se o pecado está escravizado, se o pecado está na cruz, então nós não podemos viver de forma deliberada ao pecado. Mas o pecado ele precisa estar crucificado. Ele fala da morte do pecado, capítulo 6 todinho. Lá nos últimos versos ele diz, quando vós lembraste do passado, somente as coisas que vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. E no último versículo do capítulo 6, verso 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 7 ele inicia dizendo que, vamos lá, quem lembra do capítulo 7, comecinho 7:1. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem poder sobre o homem, enquanto ele vive. Aí ele faz a analogia do casamento. A mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que se vivendo ainda o marido, ela contrair novas núpcias, será considerado adúltera. O que ele está fazendo? Analogia sobre aqueles que conhecem, sobre o poder da lei. Ele está falando sobre a velha natureza que está lá ligada, conectada, ela ainda está mandando, até que a nova natureza venha, e agora ela tenha domínio. É tanto que ele inicia o capítulo 8 dizendo, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso fez Deus em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Aí ele fala, aqueles que estão inclinados para a carne, cogita e vive segundo as coisas da carne, mas aqueles que estão inclinados para o Espírito, vivem as coisas do Espírito. Portanto, se a carne está morta, vós vivereis verdadeiramente em Espírito. Você consegue entender sobre essa dualidade? Essa briga constante que tem da carne e do Espírito? Ou seja, a vida espiritual que você está levando é a sua manutenção. Antigamente eu fazia uma pergunta, o que é mais fácil? Você pecar ou você viver em santidade?
Aí a geral respondia: pecar é mais fácil, né? Depende daquilo que você está fazendo a manutenção. Para aquele que está vivendo uma vida santificada, que Jesus não veio apenas para poder tirar o pecado, Ele veio também para nos santificar. Aquele que está vivendo uma vida com Deus diariamente, uma vida de oração, uma vida de leitura, aquele que está carregando a sua família nas costas através da oração, aquele que está carregando uma cidade nas costas através da oração, ele sabe que pecar custa muito caro. Então é aquele que anda fugindo, é aquele que anda correndo do pecado. Mas aquele que sabe que sou um perdido, sou um miserável, não importa o que eu faça, eu vou lá e caio. Para ele é muito mais fácil pecar. Ou seja, aquilo que você está trazendo à manutenção, aquilo que você está levando com você. Se a velha natureza não tiver na cruz, eu acho que é o livro de Efésios, capítulo 4, vou arriscar, Efésios 4, 22, vamos lá rapidão, último versículo para a gente encerrar. Igreja, vocês entenderam essa mensagem? Sim ou não? Vamos lá. Se vocês entenderam, vocês estão ferrados. Deus cobra segundo aquilo que você entendeu. Vamos lá. Efésios 4, vou arriscar 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, o velho homem, a velha natureza, ela está viva. Ela tem um anseio por pecado, ela tem um desejo por pecado, ela tem um desejo por desobedecer a Deus. E às vezes não é nem o pecado que é saboroso, mas é o fato do não de Deus, faz com que a carne, o velho homem, a velha natureza milite, brigue, apenas para poder dizer para Deus: você não está no controle. Tem pessoas que têm dons, sabe, está parado e está dizendo para Deus: você não está no controle. Existe mais, as justificativas. Cuidado, vocês colocam filhos como desculpa. Isso não é uma palavra de maldição, por favor. Cuidado. Porque você foi feito para um propósito. Aí quando vem outro propósito, que é uma criança, e vocês estão cuidando ali, diz: Deus, eu não estou podendo mais cuidar porque dos meus filhos está dizendo bem assim. Um propósito está atrapalhando o outro. Porque as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Então você não estava pronto para esse propósito. Deixa eu trazer de novo esse propósito para mim, e depois eu dou para alguém que consegue administrar o propósito dele e criar outro para mim. Porque você não cria os filhos para si, você cria filhos para Deus. Vocês conseguem entender? É a Bíblia, está escrito, tem gente que dificulta demais. O verso 23, a serem renovados o modo de pensar, ou seja, quando você recebe a nova natureza, agora você também tem uma maneira diferente de você pensar. O verso 24 diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, Jesus ele vem para poder imprimir uma vida de santidade para nós. Jesus ele vem para nós para poder nos dar vida. E vida com abundância é sobre nós mexermos nessa esfera de poder. Não é sobre, eu quero que vocês entendam, não é sobre nós estarmos se movimentando de acordo com a visão religiosa. Não é sobre eu fazer um culto lá na praça para se tornar mais atrativo para você, ou fazer um culto na praia, ou fazer um culto de cadeira de cabeça virada para você chamar a atenção de algum jeito. É sobre, eu quero que vocês entendam, não é sobre nós sempre chamamos um pregador novo, ou pintando a igreja de uma cor diferente. Sim, é bom, é gostoso essas coisas. Mas não é sobre essa esfera de acomodidade, sem vocês conhecerem o poder, sem eu poder pregar a verdade, sem eu poder falar o que é necessário para você transformar de vida. Mas é sobre você sair da inércia e dizer: eu estou fazendo por Jesus, eu estou queimando a minha vida por Ele,
Por mais que pareça que não está dando fruto hoje, mas eu sei que é por Ele, eu vou viver e eu vou insistir por Ele. Novo nascimento não é só uma experiência, mas é sobre uma esfera espiritual. É sobre um poder de verdade. É sobre seu coração escutar Ele batendo de fato. Ele que é em Jesus. E você entender que Ele entrou. Você entendeu, não é só uma experiência, mas você teve uma experiência. Naquela experiência você reconheceu todos os seus pecados. E você entendeu. Porque Ele de fato consumou. Ele de fato falou: eu estou perdoando todos os seus pecados. E a partir de hoje nós temos uma experiência. A partir de hoje nós temos uma vida na vida. A partir de hoje, agora, eu sou o seu Senhor. A partir de hoje, eu te direciono. A partir de hoje, eu mexo nas suas estruturas. A partir de hoje, eu cuido de você. Você não precisa se defender. Eu te defenderei. Eu serei à tua frente. Aí você vai entrar em prisões como Paulo entrou. É claro que você vai. Jesus não livrou Paulo da prisão porque tinha propósito na prisão. Eu quero que você entenda. Paulo podia dar uma carteirada, mas ele diz: ei, eu não sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Cristo. Eu me fiz livre dos homens para poder servi-los. É sobre você entender o seu propósito. Você não vai se preocupar com o valor do dólar. Você não vai se preocupar quem está governando. E você vai orar pela sua nação. Você vai se mover, você vai saber sim o que é necessário ser feito. Mas é sobre você estar sendo movido nessa dimensão. É sobre Deus poder olhar para uma cidade e poder dizer: ali tem um corpo, que eu sou o cabeça. É Deus poder olhar naquela empresa e todos altamente preocupados e ocupados. E Deus olhar naquele horário, naquele setor, tem uma voz dele lá, tem os olhos dele lá, tem a mão dele lá, tem um coração que bate na frequência do coração dele. Ele pode tocar naquelas pessoas. Aquela pessoa não foi pega pelo sistema. Aquela pessoa não foi pega pelas vaidades. Ela não foi pega pelas frustrações. Não foi pega pelas pessoas que a machucaram. Ela estava livre em Jesus. Não aconteceu como ela queria. Não realizou o sonho como ela achou que aconteceria. Mas ela é uma voz de Jesus. Ela é um coração de Jesus. Ela é a mão de Jesus. Ela é a voz de Jesus naquele lugar. É por isso que Ele te deu aquele emprego. É por isso que Ele chamou você àquele lugar. É para você fazer a diferença. Não é para você ser mais um. É a diferença. Eles vão olhar e vão dizer: como ele consegue, como ela consegue. Você é nascido de novo. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou soprado como o vento por onde quer que eu for. É por isso que você é cristão. Não é apenas porque a psicologia diz que aquele que é cristão, ele é mais inteligente que aquele que tem uma religião, é mais inteligente que os demais. Mas é porque da experiência vivida. É porque da experiência vivida. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé. Queria liberar uma gama diferente, mas não é eu que libero essa gama, é o Senhor. Mais perto quero estar. Como eu gostaria de um dia não pregar, apenas chamar pessoas aqui, cada uma dessas pessoas ter um tempo de contar a experiência de novo nascimento dela. A começar pelo louvor, já pensou que coisa linda? Fulano, conte sua experiência de novo nascimento. Não existe nada mais poderoso do que um testemunho de um novo nascido. Imagina chamar o diaconato: eu quero cada um de vocês. Conte a experiência de novo nascimento. Aí aqui, descer aqui nessas fileiras. E pessoas levantar a mão porque nasceram de novo. Contar suas experiências. Corações triturados. Talvez você parou de ter essa busca, porque é um processo natural do Senhor, mas para aqueles que estão intencionados em viver essa experiência. Você tem que estar na intenção de receber o Espírito do Senhor, de receber a impressão
da natureza dele, nos seus olhos, na sua mente, no seu coração.